Boa noite, muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o livro dos médiuns. Sempre comentamos que todos somos importantes na reunião, principalmente na segunda parte. Podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que nesse momento estão precisando de ajuda. Pode ser ajuda material, espiritual, física, não importa. Aquilo que Jesus falou, aquele que busca, recebe. E aquele que dá um copo d'água em meu nome, jamais perderá seu galardão. Então nós estamos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos dar continuidade aí no livro dos médiuns, né, capítulo 16. Nós estamos falando dos médiuns especiais. Bom, na reunião passada a gente viu um pouco dos médiuns já. Vimos médiuns principiantes, os tipos de mediunidade de efeito físico, de efeito intelectual, e esclarecemos algumas delas. Outras já tínhamos visto na explanação anterior do João, né, que falava sobre os médiuns. Então, assim, só pegamos aquilo que faltou um pouquinho, né, algum complemento que faltou. E hoje, para continuar, nós vamos falar dos médiuns desenvolvidos ou formados. Aqueles que já, né, não estão mais iniciando, né, já estão trabalhando há um tempo, já conhecem um bocado aí da questão. Então Kardec nos traz assim: os que têm suas faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas, transmitindo as comunicações com facilidade e presteza, sem vacilações. Compreende-se que este resultado só pode ser obtido pelo hábito, enquanto entre os médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Então aquele médium experimentado, que ele está falando aqui, o desenvolvido, já fica muito mais fácil a comunicação, né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante aí o que o médium sente, né, quando ele está recebendo o espírito na mesa, como é que ele já percebe as coisas, né? Depois nós vamos ver. Mas ele já tem uma certa experiência, enquanto que aquele que está começando a gente percebe até na mesa ou numa psicografia. Mas na mesa, por exemplo, às vezes a dificuldade deles deixar se conectar, né, de poder fazer com que o espírito comunique. Olha só, é tudo uma questão de segurança e de frequência. Muitas vezes, a afobação do médium, a insegurança do médium, o desejo de desenvolver rapidamente atrapalha. Então é lentamente. Nós vamos pegar a experiência do Chico Xavier. Chico Xavier, durante alguns anos, ele psicografou. Aí o Emmanuel falou para ele descartar todas aquelas psicografias, porque aquilo ali era só um treinamento. Então vocês imaginam, se o Chico Xavier ele precisou desse treinamento, imagina o médium. Porque a mediunidade ela começa muito confusa. O médium consciente ele acha que é ele. Então ele fica numa insegurança total. Aí, olha a importância do centro espírita. O centro espírita é onde ele pode desabrochar e ele pode pôr para fora muitas coisas que às vezes é dele mesmo, mas ele precisa pôr para fora para ele dar abertura para que alguma entidade se comunique. Às vezes ele está sofrendo um processo obsessivo por falta de exercício da mediunidade. As pessoas ficam mais doentes com acúmulo de energia do que com falta de energia. E todo acúmulo de energia causa uma perturbação física, inclusive. Tanto no médium psicofonia, como naquele que tem bastante magnetismo para poder auxiliar através do passe. O Marinho falou do Chico, o Divaldo foi a mesma coisa. Escreveu muito, até um dia que a Joana falou: agora você pega tudo, ele achou que ia publicar, né? Joga tudo fora, ela falou. E o Kardec fala que nesse início de psicografia, por exemplo, não são os espíritos evoluídos que vêm ensinar, são espíritos que estão lá para ensinar, um pouco menos evoluído, né? Eles é que vêm ensinar, o evoluído não vai perder o tempo em ficar ensinando e treinando a pessoa. Médiuns explícitos. Os que recebem comunicações amplas e extensas, como as que se podem esperar de um escritor consumado. Bom, tudo que nós vamos ver aqui, Chico e Divaldo, só vocês pensarem, né? Os livros, tanto de livro que escreveram, está aí, médiuns explícitos.
Esta aptidão está relacionada com a facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que necessitam de grande desenvolvimento. Então, assim, os médiuns, nós todos temos nossos fluidos, né? Então, de acordo com a afinidade fluídica do médium com o espírito, é que vai existir essa ligação. Então, assim, vai ter um que tem uma afinidade maior, assim, para desenvolver grandes obras, os livros, por exemplo, e aí ele vai procurar exatamente um médium que tenha essa possibilidade de ele fazer isso. E olha só, nós estamos falando da doutrina espírita, mas não é só na doutrina espírita que tem isso. Tem um, até desencarnado já, Pietro Ubaldi. Não sei se alguém aqui já leu o livro dele. É um médium de grande potencial. Ele recebia uma entidade que trouxe para nós uma informação científica valiosa. O livro chama A Grande Síntese, Pietro Ubaldi. Então, olha só para vocês verem. Ele fez questão de vir ao Brasil para conhecer Chico Xavier. Então, olha a potencialidade dele. Eu estou falando de um livro dele, mas ele escreveu 8 livros. Então, olha para vocês verem que não está só dentro da doutrina espírita. Nós tivemos vários médiuns, inclusive nós tivemos o padre Donizete em Tambaú, que foi um sacerdote de grande potencialidade mediúnica, e muitos outros. Os médiuns experimentados. A experiência resulta do estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência, e eu coloquei aqui estudo, porque a gente pode considerar o estudo prático, né? A experiência, o estudo confere ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar pelos menores indícios as suas qualidades boas ou más, discernir a mistificação de espíritos enganadores que se disfarçam nas aparências da verdade. Aqui, o médium às vezes está na mesa, ele já está recebendo uma entidade, ele já está sabendo que tipo de entidade vem. Um dia eu passei por uma experiência lá, e a Rosana, que está na frente ali na mesa, ela falou assim, é um espírito, né, zombeteiro. E o espírito ficou chateado, coitado. Eu não consegui enganar, não sei o quê. Mas enfim, ele ficou chateado assim, era um espírito bom, né? Mas ele queria vir, né, tirar sarro, bagunçar essas coisas. Mas ele, como ele foi descoberto, ele ficou chateado que o negócio dele não deu muito certo. Mas aí aproveitamos, né, encaminhamos ele para um outro lugar. Mas é isso, o médium tem que saber, a hora que o espírito está do lado, ele já tem que saber qual é a vibração do espírito, o que espera ele, né, se o espírito é bom, se não é, como que vem, eles sentem tudo isso. É a experiência que nós comentamos aqui anteriormente. O cartão de visita é a energia. Até a nossa, que nós estamos no corpo físico, muitas vezes a pessoa chega perto da gente e a gente já sente, às vezes uma repulsa, às vezes uma atração. Então, ali já é o cartão de visita. Em 1979, eu assisti uma sessão de materialização, onde o espírito, ele materializou uma máquina para mostrar para nós que essa máquina estaria na Terra, anos depois. É o seguinte, hoje nós já temos o cartão. Essa máquina, ela capta a energia espiritual do encarnado. Como acontece? O diagnóstico, a própria pessoa vai receber o diagnóstico através dessa máquina. Mas isso quando nós evoluímos. Eu acredito que isso quando o planeta Terra passar de um plano de expiação e prova para um plano de regeneração. E olha só para vocês verem o que ele trouxe para mostrar para nós. Era um médico que ele se materializava, e inclusive ele tinha muita saudade do filho dele, que estava reencarnado no Rio de Janeiro. E ele queria que o filho entrasse na doutrina espírita, mas o filho não acreditava. Olha para vocês verem. Ele apresentou para nós um pequeno cartão. Esse pequeno cartão, hoje já tem, mas não é tão aperfeiçoado como isso que eu vou comentar aqui, identifica a pessoa, toda a característica física, espiritual e principalmente moral da pessoa. Isso vai estar na Terra, segundo essa entidade. Muitas coisas que esses espíritos passaram para nós durante as sessões de materialização já aconteceram. Inclusive eu comentei com vocês sobre a AIDS e uma série de coisas que nós ficamos sabendo do acontecido antes. Mas olha só também, o que o médium tem que ter ética.
A mediunidade é de grande responsabilidade. O médium não é tudo que ele vê que ele deve comentar, nem tudo que ele sente ele pode falar. Ele tem que ter discernimento. Por isso do tempo, por isso das experiências. Quanto mais experiência ele vai tendo dentro da mediunidade, mais ele vai ficando cauteloso em relação àquilo que ele se manifesta. Porque muitas vezes ele se prejudica e prejudica também aqueles que ele quer ajudar. O Kardec aqui, Norinha, ele dá muito ênfase na questão do estudo para obter experiência, porque às vezes vamos dizer, uma condição orgânica, que a mediunidade é uma condição orgânica, a condição orgânica de determinada pessoa pode ser privilegiada, que a faculdade dele se desenvolve muito rapidamente. Então ele fala que essa experiência não é a questão física, não. É o estudo, que é só através do estudo que a gente consegue ver a natureza dos espíritos que vão se manifestar. Compreende-se a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras perdem a sua utilidade real. Médiuns flexíveis. Os que têm faculdades que se prestam mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, e pelos quais todos ou quase todos os espíritos podem manifestar-se, espontaneamente ou por evocação. Flexível é aquele, né? Vem espírito bom, vem espírito necessitado. Então, esse é um médium flexível, recebe de tudo. Vamos citar o Chico Xavier. No livro Santo dos Nossos Dias, nós vamos ver uma experiência ali do Chico Xavier. Ranieri comentando que o Chico Xavier, e olha, o Chico Xavier falou que ele só viveu 92 anos porque ele trabalhava na desobsessão, ele recebia espíritos sofredores. E o Ranieri diz o seguinte, que o Chico Xavier recebia algumas entidades que rastejavam tal a inferioridade desses espíritos. E ao mesmo tempo nós vemos o Chico Xavier trazer todo esse potencial para nós. Eu comentei, inclusive, aqui um pouco antes da reunião, que quando nós temos um computador, nós temos a memória do computador. Nós só vamos poder usar aquilo da memória do computador. Olha a memória do Chico Xavier. Química, física, biologia, ciências, política. Tudo que existe na Terra, Chico Xavier tinha esse arquivo mental. Por quê? Porque está tudo gravado naquele corpo mental que nós já fizemos uma palestra aqui a respeito disso. Então, tudo está ali, naquele corpo mental. Quando é necessário, ele vem à tona. E não existe arquivo morto na consciência do espírito. Não existe arquivo morto no campo mental do espírito, naquele corpo que nós falamos aqui e que já projetamos aqui. Tudo ali está muito vivo. Espera o momento certo para poder se manifestar. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente mais convenientes para esse gênero de comunicações, mais aptos a responder às questões específicas que lhe forem propostas. Mas o Kardec fala que tinha médium específico de evocação, porque esse tipo de médium flexível, ele não conseguia ficar muito longo tempo, assim, sabe, pegando, porque toda a doutrina espírita, o Kardec tinha muita evocação, evocava São Luís, evocava não sei quem, para poder, né, dissertar sobre o que eles estavam querendo falar. Então, o médium de evocações é um médium específico, ele fala, que consegue levar a coisa, o assunto mais adiante, assim, explorar melhor, né? Sim. E aí nós vamos ver o livro Consolador do Chico Xavier. 411 questões ali, aonde evocaram o Emmanuel, que já era logicamente o guia do Chico Xavier, respondendo sobre tudo ali. Inclusive vai responder ali sobre o médium. O médium tem que ler, tem que estudar realmente. Se todos nós aqui, é um livro de alta cultura, se nós pegarmos o livro O Consolador, nós vamos ver que está tão atual que a gente fica impressionado com certas questões ali. Chico Xavier. Através de Chico Xavier, podia questionar qualquer entidade superior e, ao mesmo tempo, atender as entidades de mais baixa vibratória. Por isso que ele recebeu o livro Libertação. Olha, o Chico Xavier, para receber o livro Libertação, ele foi nas profundezas para poder captar aquelas energias. E aí tem um livro que chama Loucura e Obsessão, de Valdo Pereira Franco. Então só tem parâmetro para analisar e para falar alguma coisa aquele que viveu essa experiência. Então está aqui para nós o estudo
o discernimento e a frequência. Porque tem médium que só vem no centro espírita quando fica ruim. Quando ele melhora, ele some. Aí ele fica ruim, ele volta. Então, não vai desenvolver nunca. Não adianta querer, porque não vai dar certo. Bom, agora vamos falar um pouco do gênero e a especialidade das comunicações. Médiuns científicos. Nourinho já deu um spoiler disso aqui, a gente fala. Não dizemos sábios, porque podem ser até muito ignorantes, mas apesar disso são especialmente aptos a receber comunicações relativas às ciências. Médiuns medicinais. Sua especialidade é a de servirem mais facilmente aos espíritos que fazem prescrições médicas. Nada mais fazem do que transmitir o pensamento do espírito. É aquele médium que só recebe mesmo a receita, ele não dá receita. O João contou uma história aqui que está no livro dos médiuns, onde um rapaz estava atendendo o pessoal e um certo dia ele não deu a receita. E o pessoal, mas você não está dando a receita por quê? Porque o espírito médico que frequentava lá com ele não estava lá, então ele não podia receitar, né? Ele só anotava o que o médium dizia para ele. O médium médico. Médiuns religiosos. Recebem mais especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões relativas à religião, sem embargo de suas crenças e de seus costumes. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações tratam geralmente de questões de moral ou de alta filosofia, muito comuns para as questões morais. Aí eu vou pôr um outro assunto aqui na questão filosófica e moralista. Poesias, Nourinho. Poesias. Aí Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro dele, tem poesia lá do Augusto dos Anjos. E ele contava a história que depois das 6 da tarde ele ia regar uma horta de alho, né? Ele saía do armazém para regar essa horta de alho, e lá ele gostava, que estava longe do armazém, das atribuições, e os espíritos vinham tudo conversar com ele. E vem esse Augusto dos Anjos com aquela linguagem, né, bem elaborada, aquela coisa toda. E ele não conseguia entender muito bem, né, o que o Augusto dos Anjos falava. E ele falava, eu não consigo entender muito bem e tal. E o Augusto dos Anjos falou para ele assim, olha, eu vou falar aquilo que dá para falar, porque realmente tua cabeça não dá para captar, alguma coisa assim, né? E essa poesia era Vozes de uma Sombra, está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, mas até o Chico tinha dificuldade. Sim. Mas, uma vírgula, ele tinha só 21 anos, ele estava começando. Sim. Mas a potencialidade dele era muito grande. Mas não estava o Chico Xavier, na mesma noite que ele recebia uma poesia do Augusto dos Anjos, ele recebia Cornélio Pires, que Cornélio Pires, todos sabem que ele foi um caipira, que ele fazia teatro, e muitas coisas interessantes. E, se der tempo, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês aqui, que estão me passando aqui, a poesia de um gaúcho, para vocês verem a linguagem, como funciona, se der tempo. Bom, agora o Erasto, o espírito Erasto, o que ele fala? Quanto aos médiuns que têm aptidões especiais para certas comunicações científicas, históricas, médicas e outras, acima do seu alcance atual, podeis estar certos de que possuíram esses conhecimentos em outra existência, e os conservam em estado latente, fazendo parte, assim, dos elementos cerebrais necessários à comunicação do espírito. Aquilo que o Nourinho já deu um spoiler para vocês, né, do assunto. Esses elementos facilitam ao espírito a transmissão de suas ideias. Portanto, tais médiuns são para ele instrumentos mais inteligentes e maleáveis do que o seria um ignorante. Agora, imagine o Chico Xavier. As obras do André Luiz é uma coisa maluca. Você pega aquele livro Evolução em Dois Mundos, o tanto de termo médico que tem ali, que quando eu comecei a ler, eu desisti a primeiro momento. Falei, não, isso aqui é muito complicado, né? O Nourinho me deu até um dicionário desse livro, tem um dicionário aqui, e me deu lá tudo que era cada termo. Hoje a gente já lê com mais facilidade, entende um pouco, mas olha só a versatilidade do Chico. Sim, né? E tem um outro livro, Mecanismo da Mediunidade. Mecanismo da Mediunidade, ele vai relacionar magneto, motor, né? Bateria, gerador, tudo envolvendo a mediunidade, tá? Porque nós não conseguimos eletricidade sem criar um campo magnético. Olha a potencialidade que nós temos. Todos nós temos essa potencialidade. Olha como que as informações do Espiritismo através do Chico Xavier são fantásticas.
Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as transmitem. Há espíritos cuja perversidade se iguala à dos homens, mais depravados, e que se comprazem na tradução de seus pensamentos pelas mais grosseiras palavras. Isso aqui, assim, aquele médium que a gente viu, que recebe tudo quanto é espírito, na mesa mesmo, às vezes recebe algum espírito assim. Mas o médium que é consciente, ele tem como bloquear esse tipo de coisa. Ele não pode sair falando tudo que vem para ele, não. Né? Se ele tem consciência, ele tem a obrigação de deter determinadas coisas. Não só coisas obscenas. Às vezes, em alguns falando mal de Deus ou de Jesus, tudo isso daí a gente tem a obrigação de bloquear esse tipo de comunicação, não deixar ele falar sobre isso. E é tranquilo, quando se conversa, eles aceitam numa boa, né? Então, e no livro do Chico Xavier, Sexo e Destino, ele vai comentar ali uma coisa muito interessante. Ele vai comentar que quando o homem acorda de manhã, ele está falando o homem, mas está englobando todos nós, homens e mulheres. De manhã, quando ele acorda, ele já sabe qual o gosto desse homem. Quando lia jornal, que lia muito jornal, hoje é o celular. Então, pelo celular da pessoa, você vai perceber a capacidade moral, intelectual e aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. De acordo com o pensamento dele, com os desejos e com aquilo que ele muitas vezes está planejando, as companhias vêm junto. Então, olha só para vocês verem. Orai e vigiai. Quem falou isso daí? Jesus Cristo. Então, isso é muito importante para nós. Principalmente na época de hoje, que nós temos tudo nas mãos. Tudo nas mãos. A gente não sabe alguma coisa, a gente pergunta. E ali tem a resposta. Olha para vocês verem. E aí o Kardec completa aqui assim, ó. Esses médiuns devem ter o desejo de livrar-se da preferência de tais espíritos, apreciando os que recebem comunicações que jamais trouxeram uma palavra inconveniente. Aí ele está falando daquele que só recebe esses espíritos com vocabulários obscenos. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsedados, os que não podem livrar-se dos espíritos importunos e mistificadores, mas não se enganam com eles. Quer dizer, ele sabe que está sendo obsedado, né? Ele não está, mas ele não consegue se livrar, né? Porque é um processo longo também, né? Não é assim, instalando um dedo, que ele vai se livrar. Médiuns fascinados, os que são enganados pelos espíritos mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações recebidas. Eu ia falar, Norinho, do livro Os Domínios da Mediunidade, capítulo 27. Médiuns transviados é o título do capítulo. Lá tem um médium, Quintino o nome dele. Ele fazia a sessão lá na casa dele, mas só chamava espíritos de baixa natureza. E o benfeitor dele não conseguia fazer ele modificar. E lá nas tantas, desenvolvendo tudo, ele começa a explicar, conversar com o Aulus, que é o instrutor do André Luiz, que está com o André Luiz lá. Começa a falar que os espíritos estão fascinados pelos médiuns, é o contrário. E que esses espíritos, quando os médiuns desencarnassem, ia encontrar eles no plano espiritual, achando que eles teriam a salvação para eles. E não era verdade. Então, existem os dois lados do negócio. Ou o médium é fascinado pelo espírito e o espírito fascinado pelo médium também. E essa natureza das comunicações era querer dinheiro, emprego, essas coisas todas assim. Né? E olha só, nós precisamos tomar cuidado com guia. A gente acha que a gente tem capacidade, nós não somos nada. Nada. O médium só é médium porque o espírito está perto. Se afastar o espírito, acabou o médium. Não tem médium. Então, olha só para vocês verem. O médium fascinado, ele acha que ele sabe mais que os outros. Ele começa a ver coisas onde não existe, o espírito começa a ludibriar ele, começa a enganar, como está falando aqui, ó. Isso daqui é uma coisa que tem que ser muito bem analisada pelos médiuns, para que a gente não caia nisso daqui. Começa a falar coisas que não existem. Nós estamos cansados aqui, cansado não. Nós estamos, cansado não é o termo, porque o Emmanuel diz que o exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração. Então, quando eu vejo o médium falar que ele está cansado, eu fico até triste. E a gente costuma muitas vezes falar essa palavra. Nós estamos vendo isso direto, de pessoas que vêm porque foram consultar o guia de tal médium, e o guia falou só bobagem, e a pessoa está fragilizada, ela acredita. E ao invés dela melhorar, ela piora.
Então, olha a responsabilidade mediúnica aqui, que está dentro disso daqui, ó, né? São enganados pelos espíritos mistificadores e se ilude com a natureza das comunicações recebidas. Quando o espírito começa a elogiar o médium e dizendo que é o guia do médium, aí já pode ficar esperto. Nós vimos que, inclusive nós estávamos comentando, eu e o Marco ali, que o Emmanuel ele era bem duro com o Chico Xavier. E o Chico Xavier é muito maior que o Emmanuel. Mas só que ele estava no plano espiritual, ele estava vendo coisas que o Chico estava bloqueado pelo corpo físico. Então, olha só, nós vamos entender uma coisa e valorizar ela quando sai da boca da pessoa, mas não quando alguém falou. Eu assisti muitas reuniões do Chico Xavier, eu falo que o Chico Xavier falou isso, falou aquilo, mas todos podem duvidar, porque às vezes não é a realidade. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima do Chico Xavier aí, publicando livro, falando besteira. Por quê? Porque o nome do Chico Xavier é forte. Para vocês terem uma ideia, só para a gente encerrar hoje, quando nós abrimos o Centro Espírita Chico Xavier, eu fui consultar se nós poderíamos usar o nome do Chico Xavier na instituição, porque o nome é um nome de peso, gera uma responsabilidade muito grande para nós. A repercussão do Chico Xavier, ela é internacional, nós sabemos disso. Tem pessoas de todo lugar do Brasil, existem vários centros Chico Xavier, o nome ele influencia bastante. Então, a necessidade de discernimento, de analisar o guia. Quem é seu guia? Fulano de tal. Aí o Divaldo, uma mulher veio conversar com o Divaldo. Então, olha só, o Divaldo ele foi conversar com a mulher estava tudo bem paramentada, bem arrumada. Aí ela falou para o Divaldo, quem é seu guia? Aí o Divaldo desmontou, ele não sabia quem era o guia dele. Ele falou, eu não sei. Ela falou, então, o meu guia é as 10.000 virgens. Não. Aí ele foi reclamar com a Joana de Ângelo, porque não sabia o nome dela, só sabia que era freira. Ele falou, a senhora nunca fala o nome para mim, quem a senhora é? Fulana de tal veio conversar comigo e falou que ela tem 10.000 virgens como guia. E ele falou, ela precisa de 10.000 mesmo para segurar ela. Você, por enquanto, só precisa de uma, e eu não vou te falar o nome por enquanto. Então, está aí. Não é importante isso daí. O nome não é importante. Se o nome fosse importante, André Luiz usaria Carlos Chaga, que ele foi Carlos Chaga, e não usou. Usou André Luiz. Porque chegou na casa do Chico, né? O Chico perguntou quem era ele, o nome dele. Falou, quem é esse rapaz que está deitado ao lado? É meu irmão. Como ele chama? André Luiz. Então, meu nome é André Luiz. Exatamente. Então, olha para vocês verem. Vamos para a segunda parte agora. Cada um faz o seu pedido mental. Agora é aquela hora de nós usarmos a caridade através do pensamento. É aquela caridade que ninguém precisa ficar sabendo. Mas nós estamos mentalizando e estamos pedindo. Que Jesus nos ampare, que Deus nos abençoe. Vamos para a segunda parte. Muitos espíritos que nos acompanham vão à mesa. Comunicar, receber ajuda, são assistidos e são levados. Então depende muito de nós nesse momento. Gente, só agradecer pela presença. E sobre a mediunidade, é lento realmente o desenvolvimento, é com calma, é com tranquilidade. Como nós vimos aqui, que muitos médiuns recebem espíritos que é só palavras de baixo calão, uma série de coisas. Um amigo nosso que desencarnou agora no final do ano, ele ia nos bares, começava a beber e começava a ditar poesias. E era coisas até bonitas, mas sempre com palavras chulas. E nós vamos ver isso no livro Parnaso de Além Túmulo, onde o Chico Xavier recebe alguns espíritos ali, que mesmo do outro lado, eles continuam com a mesma vida, porque não muda nada. O que nós começamos aqui, nós completamos do outro lado. Então é muito importante realmente a gente vigiar os nossos pensamentos, para que a gente possa ter uma vida melhor, ser mais felizes e ter menos interferências espirituais. Eu lembro que teve uma época que nós começamos a fazer transcomunicação instrumental, comunicar com os espíritos através de aparelhos. Fizemos isso há algum tempo e começamos a ter problema. Por quê? Porque a frequência nossa, nós estamos tão atrasados ainda em tecnologia, e olha que
já tem muita evolução. Todos os aparelhos que a gente usava só pegava espíritos que estavam necessitados, porque a frequência do espírito superior ela é muito curta, então não tinha como pegar. Por isso que é difícil o médium receber o espírito superior, porque uma que ele fica inseguro, outra que ele está, por exemplo, numa vibração 20, o médium está numa vibração 2. Para que ele comunique com o médium, ele tem que abaixar muito, e o médium tem que subir, porque se o médium não subir, não consegue atingir aquela frequência. Mas o importante do médium é ele ser persistente, ele continuar trabalhando, ele crer, porque, inclusive, eu conversei ontem com uma mulher aqui no Chico Xavier, e ela disse para mim que ela tem muita dúvida. O que eu disse para ela é o que eu vou falar para todos nós. Por exemplo, nós saímos de casa, nós chegamos até aqui, é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Se o médium sai da casa dele e vem aqui participar de uma reunião mediúnica, participar na mesa, é lógico que é porque ele quis e é porque ele está num esforço, então ele tem que crer. Tudo pode aquilo que crê. E ele alcança realmente. Então, quando nós começamos a acreditar, e quando nós começamos a acreditar em nós principalmente, aí nós vamos alcançar o nosso objetivo. No mais, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Está encerrada a reunião. Muito obrigado pela presença.